Bom, hoje a gente vai conversar sobre educação e sobre sono, uma coisa muito ligada à outra. Nós fomos criados, a maioria de nós pelo menos, no autoritarismo, onde o pai dizia e a gente acatava. Viemos de uma outra geração, onde não éramos tão questionadores, não tínhamos tanto contato a tanta informação igual a criança tem hoje desde cedo. Eu acho que a gente não era tão desafiador igual as crianças hoje são, por conta de tanta informação que elas recebem desde pequenininhos, né? E ora na permissividade, porque esse pai está extremamente cansado e acaba fazendo vista grossa e acaba não vendo isso. Como que eu vejo isso na hora do sono? Por exemplo, essa mãe fala assim, é hora de dormir, junta todas as coisas e vamos pro quarto, tá na hora de dormir. Funciona? Bom, e alguma das vezes funciona, você pega a criança na hora certa, a criança tá de boa aquele dia, ela junta as coisas e vai pro quarto e dorme. E muitas vezes isso não funciona, porque essa criança ela chora, ela não quer ir pro quarto, tá todas as luzes acesas, a casa funcionando, ela faz maior birra, e aí a mãe trava aquela luta, pega a criança no colo, vai pro quarto. Bom, o que fisiologicamente está acontecendo ali? Essa criança está super estressada, liberando um alto nível de cortisol no sangue. Para adormecer, a gente precisa do quê? Justamente ao contrário do que está acontecendo nessa criança. A gente precisa que essa criança esteja relaxada, tranquila, segura, para que ela consiga adormecer. Tá? A Terceira Guerra Mundial dentro daquela casa. Um cabo de guerra, né? A mãe puxa para um lado, a criança puxa para o outro. A mãe entra naquela energia super irritada porque ela está super cansada e ela se sente super frustrada porque ela não está conseguindo ter a autoridade e dizer para a criança que está na hora de dormir, que é para ela apagar tudo, que é hora de ir para o berço, tananana. Não é isso que acontece? E a criança, por sua vez, está super chateada, também super brava, porque ela não quer dormir, ela não quer ir para o berço, ela quer continuar brincando. E ela começa a chorar e ela não consegue achar um meio para se acalmar. Foi-se instalado o caos. Vamos ver uma outra versão, a versão da permissividade. Aquela mãe está cansada, porque muitas vezes ela já travou aquela guerra que eu contei anteriormente por vários dias e não resolveu. E aí ela sabe o que ela faz? Ela deixa aquela criança no sofá assistindo televisão até ela dormir a hora que ela quiser. Aí a mãe pega essa criança e leva lá pro berço. E seja o que Deus quiser à noite. Não é isso que acontece? E aí a gente oscila, né? Entre a permissividade e entre o autoritarismo. Permissividade e o autoritarismo. Isso funciona? Bom, ao meu ver, não, porque não existe consistência, não existe uma formação ali, não existe a criação de uma criança consciente, de realmente entender o que é melhor, de construir isso dentro da vidinha dela, né? Aí eu recebo também muitas famílias que me relatam assim, meu filho tem que estar 8 horas na escola, quando é 7h30 eu acordo ele, porque ele já foi dormir tarde no dia anterior, então ele quer seguir dormindo, ele acordou várias vezes durante a noite, ele tá morrendo de sono, aí eu quero trocar ele rápido, ele não aceita, ele começa a chorar, aí a gente sempre chega atrasado, eu chego atrasado no trabalho. Bom, aquele caos, né? Eu falo, olha, para. Primeiro ponto que a gente tem que fazer é entender que criança, ela quer explorar, ela precisa de um tempo, ela quer aprender, ela quer brincar. Criança não entende relógio, não entende hora. Aí aquela mãe, naquele momento ali, fala, filho, tá na hora, e você fica aí fazendo nhenhenhê e não se arruma. Cara, você tá dando uma explicação que não vai resolver. A criança ela não tem dimensão ainda que ela precisa se arrumar porque ela tem um horário para chegar. Eles não sabem disso. Então, tá aí instalado novamente um caos durante a manhã na sua casa. Então, quando eu falo com relação ao sono e com relação à educação, o primeiro ponto que eu gosto de olhar e que eu acho que é um ponto extremamente importante é a criação de uma rotina para essa criança. Mas é a rotina que a criança tem que se sentir pertencente, e não é a rotina que muitas vezes funciona para esses pais, entendeu? Porque essa rotina de acordar a criança às 7h30, trocar de roupa correndo, talvez funcione para o teu filho de 18, 19 anos, 15 anos,
onde você explica pro adolescente aí ou pro adulto que é a hora, que tem relógio, que tem que correr. Você já deixou ele dormir até mais tarde, então agora tem que correr. Mas para uma criança, gente, isso não funciona. Uma criança, ela quer acordar, ela quer explorar o berço, ela quer brincar um pouco com a mãe, ela quer brincar com o uniforme, ela quer, entendeu? Então, eu tenho que fazer um ajuste total. Não adianta eu olhar para a rotina dessa criança como formas pontuais e querer que tenha algum resultado. Ou então não adianta eu querer corrigir a questão do sono e continuar com o autoritarismo e a permissividade para tudo na vida do meu filho. Entende que não é assim que vai funcionar? Pode ser até que funcione alguns dias assim, mas depois o negócio vai desandar e você não vai saber como retomar. Gente, o que é importante? Primeiro passo, essa criança ela tem que se sentir pertencente à rotina dela. Então a gente tem que pensar lá, buscar lá dos nossos conhecimentos sobre o sono, né? A criança ela precisa de 10 a 12 horas de sono noturno. Bom, Fernanda, se ela precisa de 10 a 12 horas de sono, se ela vai acordar às 7 para dar tempo de eu fazer tudo, organizar tudo, ela precisa dormir às 9, certo? Certo, mas ela não dorme 9 horas, ela tá assim super elétrica em casa. Bom, mas por que ela está elétrica na sua casa? Na sua casa existe uma rotina, você mostra para o seu filho que está todo mundo já indo dormir. Não, mas eu não durmo 9 horas, então eu vou ter que ficar fazendo um teatrinho. Não é teatrinho. Para pensar comigo, tá funcionando com esse jeito autoritário? Colocando regras e falando, tá funcionando? Seu filho tá dormindo da forma que você gostaria? Ele tá indo dormir na hora que você quer? Não, não tá. Tá causando a terceira guerra mundial na sua casa e não tá resolvendo nada, né? E sendo permissivo, tá resolvendo? Também não, porque às vezes a criança até dorme na boa, ele fica assistindo televisão e dorme na boa, mas no outro dia tá pingando de sono e aí o caos e a terceira guerra mundial é de manhã, na hora de acordar. Bom, então eu tenho que conduzir essa rotina. Como é que eu faço? Se a hora dessa criança de repente é 9 horas para dormir, primeiro ponto, gente, vá avisando o teu filho que é hora dele dormir, que daqui a pouco vai guardando o brinquedo, que daqui a pouco você vai dormir. Por que você vai fazer isso? Porque, gente, a criança ela tem que ser pertencente desde sempre da rotina dela, né? Ela tem que estar avisada do que vai acontecer. E muitas vezes ela não é. A mãe pega a criança de supetão e quer que as coisas aconteçam. Por muitas vezes, quando essa criança tinha 6, 7 meses, talvez acontecesse. Mas essa criança agora com 1 ano e 2, 1 ano e 3, 1 ano e 4, 3 anos, não vai acontecer. Porque ela já tem as vontades dela. Na verdade, ela já tinha desde os 6 meses. Só que, por muitas vezes, ela não falava, ela não demonstrava tanto e você atropelava. Agora vai chegar num ponto que não dá mais para você ficar atropelando. Essa criança ela não vai deixar mais. Então, coloque a rotina dela como ela pertencente. Se ela tá brincando, vai avisando que daqui a pouco vocês vão dormir. Bom, para pensar. Meu pai e minha mãe estão acordados, a televisão tá super ligada, eu quero tudo menos dormir. Gente, é de forma lúdica. Filho, vamos pegar o teu brinquedinho, vamos pegar a bonequinha, vamos levar pro teu quarto. Ô filho, vamos pegar o carrinho, vamos levar pro quarto dormir. Ó, nós vamos apagar a luz, nós vamos desligar tudo, que todo mundo vai dormir, inclusive você. E vai conduzindo essa criança pro quarto. Essa criança ela vai se sentir pertencente a essa rotina. Fernanda, mas essa criança, ele quer sair. Bom, gente, aí você conversa, você explica, você entra pro quarto junto, você escurece e fala, filho, agora é hora de dormir. E tá tudo bem. Não é a primeira noite que vai ser lindo e maravilhoso que você vai sair do quarto em 5 minutos. Óbvio que não vai ser, né? Você vai ter que ter consistência, porque para isso virar uma rotina, precisa de vários dias dessa forma, não é mesmo? Ah, mas eu tô muito cansada. Bom, gente, aí você não quer sair da zona de conforto. Porque se você quer sair dessa zona de conforto, se você quer ter mudança, tem que ter trabalho primeiro. Então, primeiro ponto é como que você conduz a educação dos seus filhos. Como que você conduz essa rotina do seu filho? Você inclui. Tá, então eu coloquei ele para dormir, ele me deu trabalho, fiquei lá 1 hora no quarto, mas aí ele aceitou e ele dormiu. Beleza, ok, lindo. No outro dia cedo, eu vou acordar ele às 7. Talvez não tenha dado a quantidade de horas que eu gostaria, por conta dessa criança ter ido dormir mais tarde, porque ela ainda está se habituando com essa nova rotina.
mas ela vai ter o tempo de acordar, ela vai ter o tempo de brincar comigo, de me beijar, ela vai ter o tempo de brincar com as roupinhas dela, ela vai ter o tempo de tomar um café tranquilo para depois ir para a escola, porque não adianta olhar para a criança e falar que tem que ser rápido, a criança não entende isso, entendeu? Então é sempre levando da melhor forma possível. Por exemplo, eu vou travar uma briga com meu filho na hora de ir para a escola por causa de escovar os dentes? Não, gente, eu não vou. Eu vou pegar a boneca do meu filho e vou de forma lúdica. Olha, bonequinha, deixa eu escovar os dentes. E de forma lúdica você vai envolvendo a criança para que a criança também permita. Vai funcionar na primeira vez? Não vai, mas você vai repetindo, 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 mostrando o que é necessário, conversando, até que vai funcionar. Entende? Dá trabalho? Poxa, educar filho dá trabalho, mas não é o meu legado para o mundo, não é isso que eu quero deixar, bons cidadãos? Então eu preciso construir. Lembra sempre, gente, que relacionamento com os nossos filhos, eles são construídos. Se eu não tiver uma boa construção, uma boa base de diálogo, um bom envolvimento, não vai funcionar. Então, é importante que você se doe e que você estabeleça esse bom relacionamento com seus filhos. E não é na base do cabo de guerra, cada um vendo quem puxa mais forte. Não funciona. Não funciona porque essa criança acaba chorando, a gente acaba estando cansado e aí a gente acaba caindo na permissividade. Ou então você acaba agredindo verbalmente ou fisicamente seu filho. Então é muito mais tranquilo quando você vai levando com a forma lúdica, lógico, colocando limites, mostrando o que é certo e o que é errado, sendo firme, mais gentil e acolhedor. É justo isso com os nossos filhos, eles merecem isso. E isso traz a construção de um relacionamento maravilhoso. Então é aí que eu quero chegar para vocês. Não adianta você querer um resultado, por exemplo, na hora do sono, se você não estabelece essa educação respeitosa sempre. Se você não coloca seu filho como pertencente da rotina dele, como se você não enxergasse através dos olhos dele, dos olhos dessa criança. Não tem como a gente colocar, por exemplo, você tá atrasado, vamos logo, nananã. Gente, o que a criança entende de estar atrasado? Né? Não faz parte do desenvolvimento dela entender isso ainda. E nós, como pais, queremos que às vezes nossos filhos entendam coisas que não é condizente com a idade deles. E a gente fica insistindo naquilo e não percebe. Então, gente, a gente tem que sempre pensar que os nossos filhos, eles entendem brincando, eles aprendem brincando. Brincar para os nossos filhos é como um trabalho para nós. Então, se eu quero passar alguma mensagem importante, se eu quero conduzir alguma coisa de forma tranquila, mas que marque na vida do meu filho, vamos brincar, vamos colocar um lúdico junto. Então, por exemplo, é hora de acordar, vamos acordar antes para essa criança ter um tempo, ela não quer escovar os dentes. Vamos de forma lúdica, pega a boneca, escova os dentes, mostra a boneca escovando os dentes, vai conversando com ela, vai dizendo que é importante, deixa ela escovar os dentes da boneca, deixa ela escovar o seu, e aí você escova o dela. Fernanda, mas aí ela chora. Tá, gente, mas você fez isso uma vez. Se você começar a colocar isso todos os dias em prática, você vai colocar isso como parte da rotina da sua filha, do seu filho. Só que tem que ser consistente e respeitoso. Eu tenho que dar tempo para as coisas irem acontecendo. Não adianta eu querer que essa criança faça isso de primeira, ou então não adianta eu querer acordar essa criança 10 minutos e querer voar com essa criança para dar tempo de fazer tudo. Não é condizente com a idade. Entendem isso? Muitas das vezes a gente causa esses problemas na casa da gente sem perceber. Então você quer que seu filho vá dormir porque é a hora dele dormir, mas você deixa a televisão ligada, você está conversando com o marido, tá todas as luzes acesas. Poxa, essa criança ela quer ficar ali. Então, gente, apaga essa luz, finge que está indo pro quarto, diz que todo mundo vai dormir, fica ali com seu filho. Poxa, mas eu fiquei ali 1 hora. Sim, mas se você quer mudança, você tem que sair dessa zona de conforto. Qual zona de conforto? Bom, é uma zona de conforto. Ora eu causo uma guerra na minha casa, fico muito brava e coloco essa criança para dormir, mas ela também não dorme, porque ela vai ficar aí super irritada, ela vai ter muito cortisol no sangue, vai ter muita dificuldade para relaxar, para adormecer, mas tudo bem, vai. Eu, como mãe, me senti extremamente frustrada porque eu não consegui mostrar pro meu filho o que é certo e o que é errado. E aí, minha cabeça tá a mil, mas enfim, é uma forma. Ou então na permissividade, que ele dorme a hora que ele quer, assistindo televisão, no sofá, depois eu só levo ele pro quarto, porque eu tô muito cansada hoje, né? E aí o caos é na hora de acordar, porque a criança não quer acordar. Essa é a zona de conforto, porque você já sabe como é, e você já sabe
Como que funciona? Quando eu quero uma mudança, essa mudança demanda, e demanda de nós adultos, nós pais, porque nós vamos ter que conduzir, nós vamos ter que envolver a criança. Sim, esse é nosso papel. Então, demanda muito, gente, mas o resultado ele é maravilhoso, porque o resultado ele vem a partir de tudo que é respeitoso. Então, eu respeito a minha criança, eu respeito o tempo dela, lógico que com condução, mas respeito. Eu respeito o que ela quer, porque, eu quero mais uma história. É mais uma história e eu leio mais uma história e acabou. Poxa, ela teve o direito de escolha de escutar mais uma história e aí acabou. Ela se sentiu respeitada. Talvez ela quisesse mais uma, mas ela teve uma. Então é muito importante esse respeito com o tempo, esse respeito e não querer que a criança entenda coisas que não é condizente. Eu sempre falo assim, a gente exige da criança uma coisa que muitas das vezes nem a gente consegue. Então, por exemplo, quando você acorda, se alguém te acorda, vamos, você tá com pressa, vamos, né? Cara, você acorda extremamente irritado, extremamente estressado. Ou então se alguém diz assim pra você, dorme que depois da manhã você precisa estar descansado. Você vai ficando tão irritado com aquilo que você não... Tudo que você quer é fazer qualquer coisa menos dormir. E aí o que você faz? Você faz isso com o teu filho. E você quer que teu filho reaja bem. Você quer que teu filho aceite, que se sinta super bem com isso e que funcione. Não vai funcionar. A criança ela tem que se sentir, primeiro que acolhida, depois que envolvida, depois que tem que ser respeitoso, né? Então vamos conduzir toda essa rotina dessa criança da melhor forma possível, da forma menos desgastante para nenhum dos dois lados. Né? Nem para o lado dos pais e nem para o lado das crianças. Isso é muito importante, isso é respeito. Se eu estabeleço um bom relacionamento com os meus filhos, é muito mais fácil tudo. Agora, se eu estabeleço sempre um relacionamento com os meus filhos de briga, de disputa de autoridade, não vai funcionar. Isso não vai funcionar na adolescência, não vai funcionar na vida adulta. Agora, se é respeitoso... Gente, dentro desse relacionamento, quando é respeitoso, existe uma hierarquia. Lógico que existe, eu sou adulto, eu vou conduzir, né? Mas eu vou entender o que é normal para o desenvolvimento, para a idade do meu filho, eu vou entender o que não é, eu vou entender o que eu posso cobrar, o que eu não posso, para que a relação seja tranquila. Porque senão, gente, fica um caos. Ora a extrema permissividade, ora o extremo autoritarismo. E aí não vai funcionar. Como é que eu quero cuidar do adormecer se todo dia é tudo bagunçado e tudo de qualquer jeito, né? Então reflitam aí, como que vocês exercem a parentalidade na casa de vocês? Será que o que vocês estão pedindo para os filhos de vocês não está sendo muito para a idade deles? Será que você está adequando a rotina do dia que ela está sendo condizente com a idade do seu filho? Será que você está dando senso de pertencimento e de escolha para o seu filho? Né? Isso não significa algo livre, né? Mas significa algo respeitoso. Você está fazendo isso ou não? Você não está nem... Quando o seu filho chega na escola e quer te contar uma coisa, quer contar uma história, você não dá nem pelota para ele. Pensa sobre isso, gente, porque se eu quero que tenha mudança com relação ao sono, eu tenho que conduzir toda uma educação. Não tem como eu exigir em um único momento, né, um fator isolado. Não é algo isolado. O ser humano, ele é algo integrado. Ele tem emoção, ele tem a parte física, ele tem a parte espiritual, enfim, e os comportamentos dele também. Então não tem como eu exigir uma hora de dormir tranquila e boa, sendo que na minha condução de parentalidade é todo um caos, é toda oscilando entre autoridade e permissividade. Então a gente tem que achar um equilíbrio, e o equilíbrio é ser respeitoso, ser firme, gentil e respeitoso, conduzir essa rotina dos meus filhos da melhor forma, da forma que eles consigam exercer a sua criança, eles consigam explorar, eles consigam conversar e contar, eles consigam querer ajudar e colaborar, mas nós somos a peça-chave, os grandes responsáveis por isso. É uma mudança, toda mudança não é fácil, não dá para começar do nada e querer resultados maravilhosos, tem que ser aos poucos, né? Isso é uma educação consciente, e eu acho extremamente importante essa educação consciente, na hora de todas as escolhas, na hora de todas as coisas que a gente tem que fazer na nossa casa,
tá bom? Um beijo grande.